Boa noite, jovens. E boa noite, amada igreja do Pai. Amém? Irmãos, mais uma vez aqui no culto jovem, né? Não sei vocês, né? Mas para mim, sempre quando começa o mês eu fico na expectativa, assim, nossa, tomara que venha logo o culto do expressão, né? Porque é bom, é maravilhoso ver a comunhão assim, quando todos os jovens eles se reúnem numa palavra direta, direcionada pelo Espírito Santo, né? Para o crescimento, não só das crianças no Kids, não só da família aqui no culto da família, mas também que os jovens da juventude possam receber a parte também, amém? Espírito Santo então me deu um presente, né? Nesse dia de hoje, está ministrando acerca da semente que nunca cresce. Foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, né? E confesso para você que um pouco mais cedo, né? Na verdade, nessa semana inteira, foi um momento muito turbulento, porque quando Deus te encarrega de algo que é precioso, algo que engrandece, algo que vai te fazer crescer também, e algo que vai fazer as pessoas crescerem. Quando isso acontece, o mundo espiritual ele também age, né? Só que é contra nós. Então, começa a acontecer várias coisas. Parece que tudo dá errado assim, né? Perde o horário de algumas coisas, ou é outra coisa, né? Há uns 2 dias atrás, comecei a ter uma irritabilidade na garganta, né? Comecei a tossir bastante, falei, misericórdia, e agora? Como é que eu vou conseguir falar, né? Isso atrapalha, porque eu podia estar rouco agora. E atrapalha até mesmo a atenção, né? Mas glória a Deus que eu consegui agir a tempo e Deus ele proveu, amém? Irmãos, vamos abrir ali em Mateus 13. Eu já ministrei um pouco dessa passagem em outra ocasião lá nos fundos com a juventude. Só que como é uma passagem muito de Deus mesmo, uma palavra maravilhosa para nós, é importante que a gente leia e medite várias vezes, para a gente poder entender o que Deus quer dizer conosco. Mas o que seria essa semente que nunca cresce? Será que seria uma semente jogada? E aí nós não conseguimos capturar ou não consegue vir ao nosso coração? Ou será que nós não estamos preparados para receber? O que será que é? Então, Mateus 13 vai nos levar a refletir aqui. A palavra diz: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco e sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. E aí ele cita: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram na beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Até aí. Porque, igual eu falei, se a gente continuar vai dar uma mensagem imensa. Mas só isso aqui a gente consegue extrair muita coisa. E o que a gente pode distrair? O que a gente pode ser instruído, na verdade? A respeito da palavra de Deus. O que isso representa? O que isso representa na nossa vida, né, como igreja? Mais para frente ele explica. Isso representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. A palavra central é essa. O semeador, ele vem e começa a lançar as sementes, e algumas caem no caminho. E então os pássaros vêm rapidamente e roubam essa semente. Mas por que essa palavra poderia ser direcionada tanto para adultos, tanto para jovens?
Porque há muitas situações que podem tirar o nosso foco da mensagem do Pai, né? O Pai, Ele quer curar, o Pai, Ele quer exortar, porque a mensagem do Evangelho é isso. Às vezes, o Espírito Santo vai nos ajudar a pregar sobre o amor. Então o mensageiro, ele fala o quê? Ele fala as coisas do amor do Pai. Mas quando a palavra é exortação, o mensageiro, ele tem que exortar. É o que fez Jonas, não é? Porém não queria no princípio, não é? Jonas chegou com uma palavra duríssima, e eu li o texto, não é? Dizia que as pessoas morreriam se elas não se arrependessem. E é uma palavra forte. Imagina eu chegar aqui para você: olha, é melhor que vocês se arrependam, senão todos morrerão. Não é dura? Mas essa é uma palavra de exortação ao povo que vivia na rebeldia. Outra história também é quando João Batista, uma voz que clama no deserto, ele chega anunciando a mensagem de que Cristo estava vindo. E ele fala: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Sabe, às vezes a gente também ministra lá na JBS onde eu trabalho, né? Imagina eu chegar assim: arrependam-se, pecadores, senão vocês todos morrerão. Eles vão olhar assim e falar: quem que é esse louco aqui que está falando que eu vou morrer? Não é? Porque a gente conhece quem trabalha ali. Um querendo ser superior ao outro. São pessoas orgulhosas, tem de vários tipos. Mas a questão é: como que você recebe uma mensagem dessa? Ou a gente deveria pensar melhor, não é? Essa mensagem é de Deus, mas será que o meu coração está preparado para receber isso? Uma exortação? Uma mensagem de amor? Não é? Uma mensagem de correção? Porque a palavra também fala no Novo Testamento, né? Corrijam os irmãos em amor, não é? Repreenda em amor. É tudo baseado no amor, não é? Deus nos corrige? É pesado? É. Mas Ele faz isso por amor, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida em santidade, uma vida eterna, guardada com Ele. Ele quer que nós tenhamos uma morada lá com Ele, para viver para sempre, não é? Mais para frente eu vou falar mais a respeito sobre isso, né? E o que seria exatamente essa questão dos pássaros virem e roubarem a boa semente? Cada vez que nós ouvimos o Evangelho, cada vez que nós ouvimos a palavra sendo ministrada, por quem quer que seja, que venha da parte do Senhor, e que você coloque à prova, não é? Porque é assim que falava Paulo. Os bereanos, eles consultavam na Bíblia, ou na Torá, que dizem, né? Na lei. Eles tinham os manuscritos, e aí Paulo falava e as pessoas iam lá e conferiam para ver se era verdade o que ele falava. Olha, isso aí é verdade. Não, peraí, isso aí é mentira, né? Nós temos que ter um olhar com discernimento, uma mente madura, né? Nesse mesmo momento você pode estar falando assim: não, o que o Ariel está falando está errado. Mas será que está errado? Por isso que a gente tem que olhar na luz das Escrituras, sabe? Ainda mais a juventude. Por quê? O que nós queremos? O que a juventude vive hoje em dia? Os males do século? O que a juventude vive hoje em dia? Será que é a ansiedade? Será que é a solidão? A carência emocional? Porque nós sabemos que isso existe hoje em dia. E existe mais do que 100 anos atrás. Muito mais. Eu falo isso porque eu fui um deles, né? Deus não me levaria também até aqui para falar uma coisa que eu nunca vivi, que eu não sei, ou que eu não meditei. O Espírito Santo sempre vai testificar aquilo que nós vivemos e vivíamos. E a partir da palavra nós recebemos essa correção. Recebemos uma palavra de conforto. E aí Deus vem lá e conforta você. E te cura.
Aí você chega um dia e fala assim: Senhor, eu estou curado, muito obrigado, Senhor. Agora eu posso falar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem feito por mim. Não é assim? Não é o testemunho que edifica? Posso dar vários testemunhos. Posso ouvir testemunho de outras pessoas também, para que eu possa aprender também. Isso acontece. Então o que acontece com a gente, com a nossa mente, não é? Porque a gente, aqui diz, que representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino, mas não entendem. Olha só como que Deus exige de nós a sabedoria, o discernimento. É por isso que nós oramos no fundo, igual a gente fez aqui agora há pouco, né? Orando, mas também pedindo discernimento, para que o nosso corpo, nossa mente possa entender o que o Espírito Santo quer dizer. Porque senão nós não entenderemos. A menos que seja uma palavra fácil, né? E olha o que acontece quando a gente não entende. Quando a gente sai de um culto como esse aqui, sem entender a mensagem. A gente vai para o mundo lá fora, não sei para onde você vai depois daqui. Não sei se você vai ver alguma série. Não sei se você vai ir para alguma festa de aniversário. Não sei com quem você vai se encontrar. Se é um amigo de boa influência ou um amigo de má influência. Mas eu só sei que há a probabilidade de alguém roubar essa semente. Roubar. Uma semente que deu trabalho para poder plantar em seu coração. Uma semente onde muitas das vezes o ministrante se deleitou na presença de Deus, orou e falou: Senhor, abra o coração das pessoas que irão ouvir a mensagem do Evangelho. Que as pessoas ali elas estejam atentas, ouvindo a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque é a mensagem de um Deus soberano. Um Deus que não é um ídolo, um Deus que não é um jogador de futebol, um Deus que não é um cantor, não é um cantor sertanejo, um Deus que não é Michael Jackson, que não é Messi, que não é Neymar, mas é um Deus soberano, que te ama acima de todas as coisas. É um Deus que te viu antes da formação do universo. É um Deus que sabe qual é o seu nome. Mesmo Neymar e Messi, Cristiano Araújo, Luan Santana não conhecerem você. É um Deus que conhece cada um pelo nome. Enquanto que as pessoas lá de fora, os ídolos, que nós achamos que são grandes, não conhecem. Não sabe nem o que você vivencia, nem o que você gosta, nem o que você sofre. Não está nem aí querendo saber de você. Essa é a realidade. Dura realidade. Mas a gente precisa desse olhar que vai além, não é? Não é só, eu abri aqui, nossa, que maravilha. E aí fica meia hora e horas, e aquilo é bom. Mas aí fulano de tal nem sabe que você existe. E é o que eu acabei de falar, não pede ao Senhor discernimento. E a semente então cai ali. Como é que nós devemos tratar essa semente? Não é? Como é que nós devemos tratar? Nós devemos olhar com atenção para o culto, prestar atenção ao culto, que é cultuar o Senhor, né? É uma ação entre quem leva a mensagem e você quem recebe. Não é só quem leva. Eu poderia gastar meia hora, uma hora só falando, mas nada ia adiantar se os corações não estão preparados. Se o meu coração não estiver preparado quando eu estiver sentado ouvindo alguém falar aqui. Exige essa preparação. Nós sabemos que quando a gente sai de casa é corrido, né? Atrasado, com criança, com filhos, ou outros deveres, ou ministério. Mas Deus quer que nós tenhamos um coração preparado. Como fala aqui no final, um solo fértil que produz, que consegue fazer essa semente crescer e dar frutos. E aí, o que acontece?
quando a gente não administra essas sementes. Olha só, cada vez que o lavrador, cada vez que o lavrador, né, ele joga essas sementes, nós temos que tomar muito cuidado. São sementes preciosas, porque eu sempre costumo falar, eu não venho trazer aqui uma mensagem do Ariel, uma mensagem psicológica ou psiquiátrica. Não venho trazer aqui uma mensagem de autoajuda, onde se você pensar um pouquinho, pensar que você é hardcore, pensar que você é ideal, você vai se sentir melhor, o máximo, e vai sair voando daqui, num cabo de vassoura, ou vai passar uma Ferrari aqui, vai te buscar e você vai direto para Tóquio. Olha que maravilha. Mas na verdade não. Essa semente, ela precisa ser plantada num solo bom, irrigado, um solo cheio de nutrientes, não é assim? Um coração bom. A gente precisa se diminuir para poder entender aquela mensagem preciosa, porque cada versículo aqui, irmãos, é um ensinamento divino. Pode ser uma palavra de correção, pode ser uma palavra de amor, pode ser uma palavra de consolo, uma passagem de paz, uma passagem de saúde mental. Só que aí a gente lê ali correndo, na nossa correria, e a gente acaba não entendendo. Ou a gente está na pregação, acontece alguma coisa, a gente não consegue compreender, ou alguma coisa me distraiu, mas aí o Espírito Santo jogou logo aquela semente que você precisava. Nossa, minha saúde mental está um caos, eu não sei como que resolvo isso, eu acho que vou procurar um psicólogo. Século 21 está assim. Aconteceu alguma coisinha, vamos com o psicólogo. Aconteceu alguma coisa, vamos para o doutor. Aconteceu alguma coisa, vamos lá para o amigo que ele pode ajudar. Mas ninguém procura Cristo. A palavra fala, ela é clara, eu posso falar isso. Ninguém busca a Deus, diz a palavra. E a palavra ainda fala, nenhum sequer. Aí você olha uma mensagem e fala, Deus, eu? Mas como assim? Eu estou te buscando todo dia. Mas será que aquela mensagem, aquela semente foi plantada? Será que você leu correndo ali, lembrou de outra coisa, lembrou da família, lembrou das contas, e aí a semente ficou lá, esquecida? E aí o ladrão foi lá e roubou a semente. Satanás foi lá e roubou a semente. O amigo que é má influência roubou a semente e começou a falar coisas aleatórias ali que não tem nada a ver com a sua vida, nada a ver com a sua vida espiritual, nada a ver com o seu crescimento. E aí passa uma semana, você está afundado de novo, fala, Deus, o que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu. Eu falo isso, irmãos, porque assim, eu gosto de meditar, sabe? E a meditação, diferente da leitura, o que é leitura? É só eu ler aqui e acabou, fecho a Bíblia, amanhã é outro dia. A meditação não. O que é a meditação? Olha só que coisa maravilhosa que eu ouvi uma vez. Eu ouvi um devocional uma vez, e ele falava sobre a meditação. E ele falou bem assim, essas uvas, elas precisam ser amassadas, não é? A gente consegue o vinho amassando as uvas. E o que é a uva? É a palavra, é o fruto. Para a gente poder ter o vinho, a gente tem que amassar. E amassar leva tempo, porque a gente tem que ficar lá, ó, pisando em todas elas, para poder render. Amassar todas as uvas, para dar um bom vinho. E é assim que é a meditação. Vai lá, rumina, igual o boi, já viu o boi? O boi dizem que ele não digere, ele rumina. Come o mato e fica ali. E aí o mato fica ali, ó, e ele fica ruminando, né? A mesma coisa somos nós. Nós temos que ler, não precisa ser um texto grande, não precisa ser 10 páginas, a gente não vai conseguir meditar tudo isso. Mas leia um pouco, um versículo. Há uns 5 anos atrás, 7 anos atrás,
Eu era uma pessoa cheia de feridas. Cheia de feridas. Solidão, inimizade, procrastinação, não é? E a melancolia e a inutilidade, saber pensar assim, nossa, eu não sirvo para nada, eu não sei que faculdade que eu vou fazer, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei nem se alguém se importa comigo. Esse é o pensamento do melancólico, não é? E aí, por que eu tenho que ter cuidado na hora de meditar na palavra do Senhor? Porque é na palavra do Senhor que nós conseguimos encontrar a cura para nossas almas. E olha que interessante, irmãos, quando eu era mais jovem assim, ainda na casa dos meus pais, né? Eu chegava no emprego, um emprego pesado, suado, cheio de estresse, e pessoas que você tinha que demonstrar toda a paciência. E aí eu chegava cansado. E aí eu comecei a ter um propósito, Deus, eu vou ler a sua Bíblia, a palavra todo dia. Mas não é só ler, eu vou ler ela pouco a pouco e vou meditar todo dia na palavra do Senhor. Irmãos, esse foi o momento que eu mais tive cura na minha vida. A cura veio ali, no tempo gasto, na meia hora, onde pequenos versículos assim, se tornaram coisas enormes. E aí eu sentia Deus curando assim, e eu chorava em cima da Bíblia assim, e marcava toda, não tem problema. Eu riscava e sublinhava, e falava, Deus, como é grande a sua palavra. Não cabia mais onde eu sublinhar, porque era tanta coisa que Deus curava. E era magnífico assim, essa experiência. Não estou falando aqui de uma pessoa que é super maior do que as pessoas que estão ouvindo. Eu estou falando de uma pessoa que vivia na melancolia, na solidão, no estresse, talvez na ansiedade, na solitude, que conseguiu na palavra cura. Eu não precisei ir correndo no psicólogo, não, eu estou cheio de caos na minha cabeça, eu vou procurar alguém que pode me ajudar. Eu não fui pelo melhor amigo, não, fulano de tal, eu acho que pode me ajudar. Ou eu fui numa pessoa lá que falava coisas boas e que pudessem ser boas para mim também. Eu fui no professor, mas talvez ele não tinha a palavra certa. Não, eu sabia, mesmo antes de me converter, que Deus ele já tinha cura. Porque, irmãos, para quem não me conhece, eu vim para os caminhos do Senhor porque eu estava sendo dominado pelo meu pecado. Eu não vou falar para você que eu era viciado em álcool. Podia ser viciado em álcool? Podia. Podia falar que eu era viciado na maconha. Podia falar que eu era viciado em muitas outras coisas. Na rebeldia. Ficava até de madrugada nas festas. Mas eu consegui encontrar o Senhor porque eu queria cura para minha alma. Por quê? Porque eu me sentia atolado no lamaçal do pecado. Eu falava assim, Senhor, eu estou sujo, eu estou imundo. Eu preciso do Senhor porque senão eu não consigo. É só o Senhor que eu preciso. E aí eu comecei na igreja assim, né? No lamaçal de pecado. Senhor, eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso ter um suporte, eu preciso da Tua palavra, eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Em outras coisas eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor, exclusivamente. Ali, sozinho, pode ser no quarto, mas eu sei que o Seu Espírito Santo irá falar no meu coração, e eu receberei. E essa é a importância de ter um solo totalmente disponível para Deus, sabe? A gente recebe ali as sementes, e as sementes elas vão germinando. Como é que elas vão crescendo? Você vai vendo os frutos. O melancólico, ele não passa mais a ser melancólico. Ele é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa onde você chega no trabalho, na faculdade, na escola, e as pessoas falam, de onde vem tanta alegria assim? Uma coisa acontece, ele perde a carteira, ele perde a identidade, os documentos,
ele perde o ônibus, ele tropeça no buraco, cai na lama, mas aí ele está alegre. Passa o outro dia, ele está feliz de novo. O casamento está desestruturado, acontece alguma coisa, no dia seguinte a pessoa está bem, está rindo, está conversando com a esposa, está conversando com o marido, está conversando com o filho. É Deus curando. Em Lucas 19, eu só vou dar uma breve. Lucas 19. Olha só o que fala, meditando na palavra do Senhor. O título é: Jesus chora por Jerusalém. E olha só, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E aí, quando eu li essa mensagem pela primeira vez, eu comecei a imaginar, porque eu gosto de ler a Bíblia, e comecei a imaginar a história. E lendo a Bíblia ali, eu imaginei como se fosse Jesus em cima de um cavalo. E aí ele olhava Jerusalém lá de cima, toda a cidade assim. E aí ele começava a chorar por causa do povo. Aí você se pergunta, mas por que Jesus está chorando? E aí Jesus chora. E aí ele fala: como eu gostaria que você hoje compreendesse o caminho para a paz. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Olha só o que Jesus fala, chorando para a igreja, para o povo. Jesus, ele chora, falando assim: como eu gostaria que vocês pudessem compreender o caminho para a paz. Olha só, Jesus, o rei, que foi encarnado, e ele chega e chora. E uma vez eu ministrei isso no trabalho também. Jesus, ele chora, para que todos possam compreender o caminho para a paz. Jesus, ele vem e alerta, e fala: como eu gostaria que vocês compreendessem o caminho para a paz, mas está tudo oculto para vocês. É como se todo mundo rejeitasse a Cristo. Não, é como se alguém falasse assim: não, eu não quero essa paz, eu prefiro continuar aqui no sofrimento, na ansiedade, nos males do século. Como se isso fosse bom, como se fugir de Cristo você podia ganhar alguma coisa. Só que na verdade não, nós perdemos tudo, até a cura para nossa alma. E ele diz depois: chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e rodearão e apertarão cerco por todos os lados, esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Porque nós não reconhecemos que Jesus esteve entre nós, não em carne e osso, porque nós não conhecemos a Cristo, mas em espírito. E ele veio e ele lançou sementes. E muitas vezes nós, eu e você, rejeitamos essas sementes, né? Pois porque nós não reconhecemos que Deus nos visitou, Jesus Cristo nos visitou, o Espírito Santo nos visitou. Para quê? Para nos curar, para nos amar, para nos exortar quando nós estivéssemos desobedientes com a palavra dele. É por isso que Deus exorta. Não é assim? Quem é pai não é assim? Ou quem é filho? O pai não chega e fala, às vezes grita, às vezes fala: filho, não faz isso, filho, isso aí não é bom para você, fica longe dali. Não é exortação, não é correção? Mas é para quê? Para que o filho não corra perigo, não corra risco de se machucar. Filho, não anda com aquele fulano de tal, porque senão vai ser má influência para você, você vai ficar igual ele. É os pais alertando para quê? Para que os filhos não andem em maus caminhos, para que eles sejam guardados. E assim é o pai ele corrige, o pai ele exorta, para quê? Para que os filhos eles sejam guardados na palavra, na mensagem. E para encerrar a breve mensagem,
acerca da cura da nossa alma. Salmo 116. O Espírito Santo me levou a me lembrar também há 6, 7 anos atrás, quando eu li pela primeira vez Salmo 116. Irmão, eu vou falar para você, eu sublinhei tudo, porque tudo ali era especial, tudo ali era para mim, porque ali ele fala da cura para a nossa alma. E olha o que ele fala, Salmo de Davi. Salmo, olha o que ele fala, versículo 8: Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor, enquanto viver aqui na terra. Meu irmão, a primeira vez que eu li isso aqui, eu caí em pranto. Eu não aguentei. Porque uma pessoa aflita da alma, sabe aquele remédio que custa centenas de reais, vou falar 2.000, 3.000, que você tanto procurava que podia te curar? Você encontra na palavra, gratuitamente, tendo comunhão com Deus. E Ele chega para você, olha só, 5 versículos. E eu falei, Deus, está aqui tudo que eu precisava. E eu caí em pranto, irmãos. Caí em pranto, porque Deus me mostrou ali. É isso que você precisa. Olha só, livrou a minha alma da morte. Quem está em lamaçal de pecado, cheio de pecado, precisa ouvir isso para poder entender e ter paz. Não é? É o que Davi falava também. Senhor, não retira de mim o espírito, devolva para mim a alegria da sua salvação. A alegria de Davi era sustentada porque ele tinha esperança na salvação do Senhor. A esperança na salvação. E ali eu entendi, não, a minha esperança está na salvação, só nele, só ele que pode me salvar. Por isso que ele pode livrar os meus olhos das lágrimas, tirar toda lágrima que tem nos meus olhos. Por isso ele pode livrar meus pés da queda, de viver caindo toda vez. E como agradecimento ao Senhor, a gente medita e fala, por isso andarei na presença do Senhor enquanto eu viver aqui na terra. Então eu cheguei na seguinte conclusão: se Deus ele cura minha alma, se Deus é o Senhor da minha vida, então eu devo andar em comunhão com esse Senhor. Eu não vou abandonar Ele de jeito nenhum. Essa é a comunhão santa que Deus quer para nós. Amém? Que o solo do nosso coração ele esteja preparado para receber toda boa semente. Que as distrações elas sejam mínimas. Que nós não liguemos para o que acontece do nosso lado, nem pela direita nem pela esquerda. Mas o que está sendo ali jogado, o que está sendo ali semeado, é muito mais importante. Pode ser a cura para uma ansiedade, pode ser a cura para um relacionamento que está frustrado, pode ser a cura, às vezes a gente fala ali também no serviço, pode ser a cura para um casamento que está nas rachaduras ali. Não tem quando o muro está rachado na casa? Às vezes o casamento está daquele jeito. Se a gente não cuida daquilo, pum, desmorona. Às vezes a vida com os filhos precisa desses consertos. Para quê? Para que o menino ele não cresça órfão. Para que a menina ela não cresça sem a paternidade. Porque isso lá no futuro vai custar. E vai custar uma meditação muito mais profunda. Um tempo muito mais valioso com Deus. Para poder ser consertado tudo isso.